Fala pessoal, tudo bem? E se eu te dissesse que um dos maiores nomes aí, traders famosos do Brasil, ele presenteou a gente com uma estratégia, porém não é a estratégia dele, mas é a estratégia que ele ensina pra gente. Então a gente conseguiu transformar essa estratégia em robô e foi feita toda a análise com esse robô. Ou seja, um trader, quando ele passa uma estratégia no mercado financeiro e fala que é consistente aquela estratégia, ele tem pouca vivência com aquela estratégia, a não ser se ele transforma em robô. E assim o robô ele faz operação em M1, M5, M15, M30, H1, H4, no diário, até no semanal ou mensal. E assim você consegue perceber a consistência realmente daquela estratégia e também para diversos ativos, né? Então, tanto para o Forex, tanto as criptomoedas agora, enfim. Então, a gente tem que ter essa vivência aí com o backtest para a gente analisar se realmente o trader está falando a verdade para a gente e se realmente ele vive daquela estratégia. Então acompanhe aí um dos maiores ícones aí do Brasil e presenteou a gente aí com essa estratégia. Vamos lá. Muito bem, hoje nós vamos falar tudo que você sempre quis saber sobre o 1, 2, 3. Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer dentro do mercado. Tudo bem, opero no mercado desde 98. Gosto muito de olhar gráficos, olhar técnicas, olhar estratégias de operar. Trabalho de uma forma mais objetiva. E vou mostrar para vocês aqui, então, basicamente, os conceitos que estão por trás do 1, 2, 3 de compra e do 1, 2, 3 de venda. Em primeiro momento, a gente tem que entender que apenas uma figura isoladamente ela não consegue definir um bom sinal de entrada e saída. Nós precisamos de fato de um contexto favorável para aquela entrada ou aquela saída. O primeiro ponto que eu quero mostrar é o que constrói um topo. Eu já falei isso num outro vídeo, mas eu vou dar uma revisada aqui com vocês, porque isso pode ser um sistema operacional único que vocês vão operar, um modelo operacional. Então o topo vai ser construído toda vez que a gente tiver uma máxima seguida de uma massa mais alta e de uma massa mais baixa. Isso constrói um topo, que também recebe o nome de 1, 2, 3. Só que dentro dessas configurações de topo, que são possíveis, inúmeras delas podem estar ocorrendo. Que o 1, 2, 3, em que o candle número 3 é um candle estreito e é um inside bar. Aqui é 1, 2, 3, em que o candle número 3 também é um inside bar, e ele vem depois de dois candles muito fortes, em que o corpo do segundo candle não penetra o corpo do primeiro candle. E aqui a gente vê um outro 1, 2, 3, em que o candle número 3 é um candle amplo, forte e muito, digamos assim, direcional. Observe que esses 3, 1, 2, 3, eles são 1, 2, 3 de topo. Eles marcam um topo. Então toda vez que você construir um topo, você tem que ver se tem máxima, massa mais alta, massa mais baixa, máxima, massa mais alta, massa mais baixa, máxima, massa mais alta, massa mais baixa. Bom, onde é que fica o ponto de venda quando a gente tem 1, 2, 3? O ponto de venda ele acontece na perda do candle na mínima do candle número 3. Então o único negócio que aconteça abaixo dessa mínima gera o sinal de venda, o único negócio abaixo dessa mínima gera o sinal de venda e o único negócio abaixo dessa mínima também geraria o sinal de venda. Bom, então a gente está olhando isso acontecer, estamos vendo essa movimentação ocorrendo. Só que a gente tem que entender uma coisa. Onde fica o stop? Se eu fizer uma venda na perda da mínima desse candle, o meu stop ele pode ficar em 3 pontos plausíveis. Primeiro ponto que poderia acontecer seria efetivamente acima da máxima do candle número 3. Primeiro ponto de stop. Segundo ponto de stop possível, acima da máxima do candle 2. Terceiro ponto de stop possível, amplitude inteira do conjunto 1, 2, 3, da estrutura 1, 2, 3, projetada para cima, largando então o que seria um stop muito mais longo. Vantagens e desvantagens desses stops. A vantagem do stop na massa do candle 3 é uma melhor relação risco-retorno, risco-prejuízo. Então o payoff fica muito melhor com o stop mais curto, mas isso diminui o nosso nível de acerto.
Vantagem do modelo número 2, aumenta o nosso nível de acerto, diminui o nosso payoff. Vantagem do stop número 3, que seria lá em cima, é um stop mais longo, nosso nível de acerto explode de probabilidade de acertar o trade, mas o nosso payoff cai muito. Onde é que ficaria o alvo da operação? Bom, o alvo da operação vai ser a amplitude dos 3 candles, então é a amplitude dos 3 candles projetada para baixo, a partir do ponto que foi perdido, que acionou o sinal, em 161 disso. Então este vai ser o alvo, embaixo. Então fica simples de entender a ideia e o conceito de stop. Então perceba aí, eles têm 3 estratégias aí, não apenas uma, né? Onde ele passou todo o passo a passo e a gente já fez os slides aí, então, para essa estratégia que ele está ensinando. E ele está mostrando que o alvo é no 161. Então a gente vai fazer isso, então na hora que o robô der o sinal para a gente vai traçar ali e verificar onde vai ficar o alvo e também a gente vai verificar onde vai ficar a nossa perda, né? O nosso stop. Então vamos continuar aí. E alvo para 1, 2, 3 de venda. Só que a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande entre 1, 2, 3 de venda e que o candle número 3 é um inside bar e o candle número 3 é um candle direcional como este. Por quê? Porque se eu vender aqui e colocar meu stop aqui, naturalmente eu tenho um stop mais arriscado, um stop bem mais perigoso. E, portanto, a possibilidade de ter um prejuízo grande, se acontecer um loss, é grande. Este aqui é o 1, 2, 3 que eu prefiro. Este. Porque este 1, 2, 3 eu tenho um stop curtinho. Porque este 1, 2, 3 é um candle curto. E depois de candles curtos, a gente tem usualmente candles mais amplos. Movimento. Então perceba que tem... ele está mostrando que o padrão 2 aí, ele é o mais consistente. Então, o padrão 1 a gente codificou, o padrão 2 também e o 3 também. Dentro da nossa análise, que a gente, não vou estragar a surpresa aí, mas a gente tem já mais ou menos como foi feito e qual a lucratividade aí em pips, né? Então, nesse caso, a gente está fazendo para o Forex. Então, quando vem a seta lá do robô, a gente vai mostrar quantos pips aí tiveram de lucro, né? E se quando a gente colocou o stop, se teve algum prejuízo com o stop. Os mais amplos de mercado, e depois de um movimento tão amplo como esse, usualmente nós temos uma associação do mercado. Então eu não gosto muito do 1, 2, 3 quando o 3 é muito grande, quando o candle 3 é muito amplo. Bom, um outro ponto que é importante nós mencionarmos: 1, 2, 3 de venda, ele não é todo o topo que nós devemos vender e não é todo o fundo que a gente deve comprar. Existem alguns topos que fazem todo o sentido do mundo nós estarmos procedendo vendas, e existem alguns fundos que faz todo o sentido do mundo nós estarmos procedendo compras, mas não todos eles. Vocês acham que vale a pena comprar o fundo de uma tendência de baixa? Então, pessoal, enfim, a gente já sabe então como foi a estratégia. Essa é o principal foco, é descobrir a estratégia. Então a gente já sabe como funciona, tá? E a gente já tem codificado. Eu vou te mostrar aí para a gente não deixar tão longo esse vídeo. Vamos lá. Então aqui são os 3 padrões aí que ele passou pra gente, tá? Então perceba, ó, que esse primeiro candle, ele tá contido quase até a metade do segundo. Esse segundo, ele tá maior que a sombra, o topo, tá maior que todos os outros. E esse é um menorzinho aqui, que normalmente é de baixa. E assim por diante, ó. Então a figura a gente deixou íntegra aí, de acordo com o que ele passa lá pra gente. E aqui, então, a figura 1, a gente não vai fazer a programação lá no Belbo hoje, mas eu vou deixar aqui para quem já é aluno aí, para quem já utiliza o Belbo, como que vai ser a programação dessa estratégia. Porém, como eu já tenho ela programada, eu vou deixar ela lá na área do Belbo, e se você tiver o plano, você consegue baixar essa estratégia, tá? E no caso, caso você tiver alguma estratégia aí que você queira que eu desenvolva, deixa aqui nos comentários o link dessa estratégia, que eu vou analisar a sua estratégia, a estratégia que você quer que
faça, né? E aí eu vou reagir a esse trader para verificar se realmente é uma estratégia consistente. Então, continuando, ó. Então, por exemplo, ó, a vela 2 aqui, que é lá da programação do Belbo, ela é verde, a abertura é menor que a abertura da vela 1, a sombra superior é menor que o fechamento da vela 1, fechamento é menor ou igual que uma média de 8, que é o que ele ia continuar falando sobre isso também. Qualquer coisa, eu vou deixar o link também desse vídeo do Stormer aqui embaixo e você vai até o canal, tá? Assista todo o vídeo aí, porque ele vai falar que tem que ser abaixo ou acima da média de 8 períodos. E também ele coloca uma média lá de 80 e tal, mas porém o robô ele já foi tão eficiente a ponto de não precisar colocar de 80. A gente vai colocar só a de 8 e tiver acima da de 8, a gente dá entrada. Se tiver abaixo, dá entrada também para put. Se tiver acima, para call. Ok? Então, a gente analisando com a tendência. Então, você não vai precisar se preocupar quando der a entrada aí do robô, a seta, ele faz um aviso sonoro. Então, por exemplo, você deixou ele aqui operando para você, na hora que ele der o aviso em 10 ativos que você está analisando, você vem até o seu computador e dá entrada para o Forex. Simples assim. O padrão 2 é este em tela. Aí tem inclusive, ele tem para call e para put, né? Fui colocando na sequência. Aqui no Belbo, pessoal, a gente pode pegar toda aquela codificação e entrar no adicionar e fazer todo o passo a passo que a gente já tem em vários vídeos aí no canal. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar o robô para você analisar agora. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente já tem as configurações dos 3 robôs, tá? Cada robô aqui, cada padrão, a gente tem o call e o put, e os 3 padrões aqui, a gente tem 6 robôs no caso, né? 3 de put e 3 de call. E aqui a gente vai fazer agora as operações aí no euro-dólar para o M15, pegando todos aqueles padrões que o Stormer está passando para a gente. A gente tem a média móvel de 8 aqui já, tá? E vamos fazer aqui o backtest. Então vamos lá. Iniciar. Ó, estou pegando o período do dia 1/3 a 18/5 de 2025 no M15. Iniciar. E vamos colocar aqui os 3 padrões para a gente analisar a quantidade de pips. Olha só, pessoal, então deixei eu correr um pouco mais, mas aqui, a primeira entrada, então vem 2 candles aqui, né, de queda, aí veio um dando sinal aqui, e aí o robô deu a entrada aqui, mostrando a seta. Ele faz um aviso sonoro, né, quando ele tá na conta no dia a dia aí, dá um pré-sinal que vai dar entrada, e aí ele dá continuidade aqui. Vamos verificar se a gente tem quantos pips. Então ele pede aqui para a gente fazer a expansão por Fibonacci. Então os 3 últimos candles que ele pede para fazer a projeção de Fibonacci, então ficou no 161. Então olha só quantos pontos, 254 pontos. Como é o euro-dólar, vamos calcular aqui. 254 pontos vezes, para esse ativo, é vezes 0,1. Então, 25,4 dólares vezes 6, que é a cotação do dólar atualmente, mais ou menos, R$152 apenas em um trade, se a gente tivesse operando com os 3 padrões aí nessa entrada. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá, agora nova entrada, verifica aqui, vai fazer a expansão com Fibonacci, vai pegar os 3 últimos candles, quanto que tá dando aqui, ó, tá dando 222, onde vai estar seu stop.
Mas eu tô fazendo 1 por 2. Então aqui, se tá dando 222, eu faria por 110 aqui. Então 110 teria pego o meu stop aqui embaixo, ó. Então aqui eu teria tomado menos 110 pontos aqui. Mas vamos continuar aí. Agora, para este daqui, então você vê que a gente está fazendo sinal por sinal. E também, dentro desses robôs, você pode colocar filtros também, RSI, outros indicadores aí para entrar somente em regiões que está sobrecomprado, sobrevendido, enfim. Agora aqui é para baixo, porém, ia analisar se você daria essa entrada, ó, porque os candles são pequenos, ó, tá vendo? Então aqui já seria uma análise que o robô teria te mostrado essa entrada, nem todas você vai precisar entrar, né? Você tem que ver mais ou menos aquele ponto se você entraria ou não. Então aqui teria dado, ó, 100 pontos e 50 para cima. Aí você analisa se realmente ia compensar, né? Mas perceba que normalmente tem o padrão e realmente ele acaba subindo mesmo, né? Vamos agora inserir também Fibonacci aqui. Vamos pegar os últimos 3 e verificar a expansão desse ponto até este. Ó, teria dado 420 pontos. Já teria tirado todo o prejuízo das duas anteriores, que foram de loss, e teria ainda saído no lucro aqui, em questão de, vamos verificar quantas velas aqui de 15 minutos. Ó, começou aqui, mais ou menos desse ponto até este ponto, deu mais ou menos 200 velas aí. Vezes 15 minutos, dividido por 60, para saber a quantidade de horas, e dividido por 24, em 2 dias, mais ou menos, teria tido esses valores aí. Então, pessoal, se caso você tiver uma estratégia que você queira que eu faça a verificação dela, deixa aqui nos comentários o link que eu vou analisar e faço o robô. E assim a gente pode verificar se realmente a estratégia é consistente. Pelo que a gente viu, então, em M15, a gente percebeu que foi lucrativo. Então é uma estratégia muito boa, ó. Então ele deu a seta subindo, ó, deu a seta aqui subindo, aí ele pegou aqui uma parte de uma perna, acabou passando e deu o loss, porém a outra ele já recuperou. Se a gente for deixar continuar aqui, a gente pode deixar também, não tem problema, ó. E a gente vai analisando até onde quiser. A gente pode fazer em todos os time frames. M1, M5, M15, M30, H1, né? Enfim. E aqui também, ó, vamos analisar se realmente teria tido lucro aqui. Ó, Fibonacci, expansão. A gente vai expandir para baixo agora, né? As 3 últimas aqui. Expande para baixo. E seria um trade de 118 pontos. Então, provavelmente, nessa área, tá pouca volatilidade para o euro-dólar, né? Então, a gente teria apenas 100 pontos aí e teria pego o nosso stop aqui em cima. Mas, caiu até 300 pontos aí neste trade. Neste também, ó, ele deu aqui, a gente não teve o stop, tá? Vamos aqui em Fibonacci, expansão, pegar as últimas 3 para baixo. Olha só como recupera, né? Pelo que a gente está analisando, ó. Aqui seria a entrada, né? Que é a passagem desse candle de queda. Então, seria a passagem dele para onde está a seta. E aqui seria 224 pontos. 224 pontos a gente teria feito ali, né? 224 vezes 0,1 igual 22 dólares vezes 6. Esse trade seria de R$ 134 nesse trade. Beleza? Então já conseguiu perceber aí, né, que a gente consegue aí ter lucros com essa estratégia.
Espero que tenha gostado aí. Boa sorte, bons trades. Espero você no próximo vídeo. Até mais.